humilhe-se para se salvar. Na imagem temos Jezabel sendo comida por cães. O espanhol Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote, um dos maiores clássicos da literatura mundial, certa vez declarou sobre a humildade, abre aspas, a humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes, e sem ela não há nenhuma que o seja. Sem humildade, irmãos, não há verdadeira bondade. Sem humildade não há verdadeira justiça. Ah, eu não sou humilde, mas eu sou justo. Mentira. Ah, eu não sou humilde, mas eu sou verdadeiro. Mentira. Sem humildade não há pura verdade. De outra forma, um coração humilde, ele torna as nossas vidas puras. E a partir disso, então, verdadeiras em tudo que eu faço. Também um coração humilde torna a vida mais doce, porque torna o semblante de Deus mais suave para mim. Foi o que aconteceu com um dos piores reis da história de Israel. Já ouviu falar nele? O rei Acabe. Talvez o pior rei da história de Israel. O autor do livro dos reis relata, em 1 Reis 21 e 25, que ninguém ouve como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Só para você ter uma ideia, Acabe casou com uma mulher que é padrão de maldade nas Escrituras, que inclusive vai ser citada lá em Apocalipse. Como é o nome dela? Jezabel. Uma das piores mulheres da história da Bíblia, adoradora de Baal, o principal deus dos cananeus, povo idólatra. Por causa, inclusive, de Jezabel, no reino de Acabe, chegou-se a ter 450 profetas de Baal. Um povo que foi chamado para servir a Jeová, o Deus da Bíblia. Nesse mesmo povo, existia 450 profetas para servir a Baal. Então era a maldade de Jezabel e também de Acabe, o seu marido frouxo, que obedecia ao que ela dizia, o que ela chamava ele para fazer de maldade. 1 Reis 16:33 diz que Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Por causa de tudo isso, então, só havia uma sentença, só havia uma consequência para a vida de Acabe. E Deus decreta, em 1 Reis 21, de 21 a 24, abre aspas, diz o Senhor, eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Ainda mais, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. E quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves dos céus o comerão. O justo Deus de Israel pinicaria essa ideia, Acabe, Jezabel, e não permitiria nem o enterro deles, o que seria uma afronta, uma maldição terrível para um judeu não ser enterrado. Ser comido por cães que dentre os animais eram dos mais impuros para o povo. Não tinha escapatória, não tinha solução para esse horrível pecado, esses grandes pecados de Acabe. Não tinha. Correto? Errado. Humilhação traz salvação, mesmo para o pior dos pecadores. Humilhe-se para se salvar. Acabe fez isso. E mesmo esse rei tão mau encontrou misericórdia diante do Senhor. O texto de 1 Reis 21, 27 relata que quando Acabe ouviu as palavras de condenação sobre ele, a ira de Deus sobre ele, Acabe rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o corpo
e começou a jejuar. Acabe dormia em panos de saco e andava com a cabeça baixa em humilhação. Os atos exteriores de rasgar as vestes, cobrir-se e dormir de pano de saco, andar cabisbaixo, ou, em outra tradução, de forma mansa e humilde, demonstraram uma profunda humilhação por parte do rei Acabe. Irmãos, humilhação mexe com o coração de Deus. Humilhação mexe com o coração ardentemente amoroso e misericordioso do Senhor. O pior dos pecadores pode encontrar perdão diante do justo Deus, se humilharem e se arrependerem dos seus pecados.